a falta de estrutura médica de alguns clubes de futebol. Com a morte do meia Danilinho, da Juazeirense, após o infarto, a nossa equipe de reportagem visitou os centros de treinamento de alguns dos clubes potiguares e acompanhou os jogos dessas equipes para verificar como funciona o atendimento médico. E apesar da obrigatoriedade da presença médica nos campos, não foi isso que a gente viu em alguns clubes aqui não, viu? Vamos ver. O glamuroso mundo do futebol pode trazer muitas conquistas, revelar grandes talentos, mas às vezes também esconde um mundo obscuro nos bastidores. O que acontece extracampo e muitas vezes não é divulgado. O sucateamento de alguns departamentos médicos, por exemplo, que pode terminar em tragédias, como aconteceu no último dia 13, na equipe da Juazeirense, onde o meia Danilinho, de 32 anos, sofreu um infarto durante o treino da equipe e acabou não resistindo. Trazendo para a realidade do Rio Grande do Norte, nossa equipe esteve presente em treinos e observou a falta de preparo de algumas equipes em relação à estrutura nos DMs. Recém-chegada à Série A do Campeonato Potiguar, a equipe do Força e Luz, que fica na zona norte de Natal, não tem nenhum médico acompanhando os treinamentos. Segundo o presidente do time, o massagista da equipe é quem fica responsável por qualquer incidente com os jogadores. Caso houver uma necessidade mais urgente, a gente tem a nossa UPA, que é bem próxima, atende, e no caso de uma contusão mais leve, nós enviamos para o nosso médico, ele examina e diz o que deve e o que pode fazer na recuperação do atleta. Nos dias de jogos, a equipe também não tem nenhum profissional da saúde em campo. A federação fica responsável por disponibilizar um médico, um enfermeiro e uma ambulância para o time. A responsabilidade é do clube, mas a federação contribui e apoia, remunerando, contratando esse médico para compor essa situação, que ele atende também ao clube visitante. Segundo o presidente do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Norte, o acompanhamento de uma equipe médica nos treinos e também em jogos oficiais é obrigatório. É evidente que é obrigatório. Nós estamos disponibilizando vidas no exercício de uma profissão que exige esforço, exige resultado. É um esporte absolutamente de resultado. Em 2013, um caso chocou não só a cidade de Mossoró, mas todo o estado, quando o atleta Neto Maranhão, de 29 anos, que estava no auge da carreira, morreu durante o treino do Potiguar de Mossoró de parada cardiorrespiratória. O preparador físico da equipe na época era Alan Frederico, que acompanhou de perto o caso do jogador. Ele já vinha reincidente de alguma arritmia cardíaca, né? Foi detectado, só que depois ele foi liberado. Né? Passou pelo processo de exame do clube e depois foi liberado para o departamento físico. E aí, num treinamento normal, dia a dia, a gente tinha acabado de chegar no campo para começar o treino, ele se sentiu mal e infartou. Infelizmente, casos de negligência com jogadores de futebol não são exceções. No confronto entre Potiguar e Santa Cruz, pelo fechamento do primeiro turno em Mossoró, o atacante Edson Capa fraturou a tíbia da perna direita durante o jogo. Sem médico na equipe do tricolor, o atleta não foi autorizado a deixar o estádio na ambulância e precisou ser levado ao hospital em um carro particular. O médico ele me deu esse apoio, só que infelizmente na hora de solicitar a ambulância, não sei o que houve, né? Não teve a liberação da ambulância, a gente teve que providenciar um carro particular para levar o nosso atleta. A situação era aparentemente uma lesão mais simples, né? Então não teria um recurso de tirar a ambulância do estado para fazer essa remoção. O presidente do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Norte está ciente de muitos dos descasos que acontecem em relação às condições de trabalho dos jogadores. Segundo ele, as denúncias de imprudência são encaminhadas ao Ministério Público, que muitas vezes aplica o termo de ajustamento de conduta, mas que a maioria dos clubes não cumprem. É isso que nós queremos fazer. Evitar que esse assunto se nacionalize para que nós não tenhamos o exemplo negativo do Rio Grande do Norte, que é absolutamente a hipótese que está acontecendo. Já segundo a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, não é de responsabilidade do órgão fiscalizar os departamentos médicos dos clubes. A responsabilidade pela fiscalização da profissão é do CRM, do Conselho Regional de Medicina, e a federação compete o cumprimento da parte operacional esportiva.
Já os 2 maiores clubes do estado, ABC e América, são alguns dos poucos que dispõem uma estrutura mais adequada para dar suporte aos atletas profissionais. Enquanto entrevistávamos o médico do Alvinegro, Roberto Vital, percebemos que o goleiro Edson se machucou no treino e foi possível observar a mobilização da equipe médica de plantão no atendimento ao jogador. A gente tem vários médicos que trabalham no departamento médico, temos pessoal de enfermagem, a parte de massagista, nutricionista, fisiologista, preparador físico, fisioterapeuta. Então você tem uma equipe multiprofissional para que você atenda melhor os atletas no dia a dia e até na prevenção das lesões. No Alvirrubro, encontramos com um médico no dia da partida. Há 46 anos à frente do time, ele afirma a importância dessa parceria entre clubes profissionais e o departamento médico. Esse trabalho que a gente tem é um trabalho de dia a dia de acompanhamento e fazendo a evolução dos atletas. A cada medida que ele vai se machucando, a gente vai tendo exatamente as anotações para no final a gente saber exatamente como é que aquele atleta se comportou durante uma temporada. Bom dia, Marcos Lopes. Um assunto seríssimo para a gente abordar aqui, né? A gente conseguiu ouvir várias pessoas envolvidas nesse assunto, né? Em federação, FENAPAF, né? Os próprios clubes. E que situação grave, né? Gravíssima, né? E cumprimentar a nossa equipe. Uma matéria realmente completa, que mostrou uma realidade que é preocupante.